A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós vamos celebrar nesta Eucaristia, lembrar Domingos Almeida, pais, filhos, sogros e família. E Serafim Constantino. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que na vossa sabedoria infinita quiseste que o vosso Filho nascesse da bem-aventurada Virgem Maria, para que a sua humanidade não ficasse sujeita à herança do pecado. Concedei-nos que, participando da nova criação, sejamos libertos dos males antigos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira Epístola de São João. Caríssimos, amamo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e tudo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos por ele. Nisto consiste o seu amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e nos enviou o seu Filho, como vítima de expiação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Vós tendes palavras de vida eterna. Vós tendes palavras de vida eterna. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor
O Senhor enviou-me a anunciar aos pobres a boa nova, a proclamar aos cativos a redenção. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou então a ensiná-los demoradamente. Como a hora ia já muito adiantada, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: o local é deserto e a hora já vai adiantada. Manda-os embora para ir aos casais e aldeias mais próximas comprar de comer. Jesus respondeu-lhes: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe eles: havemos de ir comprar 200 denários de pão para lhes darmos de comer? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? E de ver. Eles foram verificar e responderam: temos 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes então que os fizessem sentar a todos por grupos sobre a verde relva. Eles sentaram-se, repartindo em grupos de 100 e de 50. Jesus tomou os pães, os 5 pães e os 2 peixes, e ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Depois partiu os pães e foi-os dando aos discípulos para que eles os distribuíssem. Repartiu por todos também os peixes. Todos comeram e até ficarem saciados. E encheram ainda 12 cestos com os pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Palavra da salvação. Nós iniciamos a Eucaristia depois de passar a tempestade do Covid. E eu falo disto porque, para ser como testemunho, para mim foi uma simples gripe, uma coisa muito simples, dou graças a Deus por isso, e não senti sintomas nenhuns, não senti falta de apetite, não tive febre, portanto foi uma gripe muito simples, que eu dou graças a Deus e ainda posso vir a ser castigado. Que Nosso Senhor me perdoe. Mas o meu testemunho é esse. Uma coisa muito, muito, muito simples. E rezo por todos aqueles que não foi como eu. Tiveram e muita gente que partiu. Eu lembro-os a todos nas minhas orações. Continuo a não perceber porque é que não se dá medicamentos. Eu, ao longo da vida, fui percebendo a ultrapassar as constipações. Eu sou muito fraco nas constipações, sempre fui, mas aprendi que no primeiro sintoma, e normalmente o meu primeiro sintoma são os pés frios, logo comprimidos, 2 de cada vez, logo no primeiro dia, segundo dia. Eu nunca entendi o porquê não. Tornou-se uma questão política, sobretudo nós olharmos para esta gente que faz ensaios em tudo, sem escrúpulos nenhuns, desde o Papa João Paulo II, que disse que não é permitido o tocar nas alterações genéticas, etc. Isso nada é importante. Mas não se podia experimentar, não se podia tomar medicamentos. Eu acho isto, nunca não percebi, e Deus livrou-me do Covid. Mas continuo a não perceber, porque eu sei o que lá está por trás, na década de 90, o que é que o nosso querido João Paulo II disse, e que foi aí que começou a guerra, dizer que a Igreja estava contra a ciência. E eu nunca esqueci isto, são 30 anos,
A guerra da igreja contra a ciência vem daí. Vem, sobretudo, e eram já muita coisa daquilo que nós vemos hoje. Mas pronto, graças a Deus, mas continuem na mesma postura desde há 2 anos. Não percebo porque é que não sabe a medicamentos, não percebi. Eu, por exemplo, se não tomasse medicamentos logo, uma constipação simples para mim é o fim do mundo. E pronto. Mas pronto, são os tempos que nós vivemos, que eu gostaria de não morrer sem ver esclarecida muita coisa. Mas pronto. Hoje no Evangelho de hoje, e sobretudo a primeira leitura, ainda há não muitos dias celebramos a festa de São João Evangelista, que sabemos que foi o evangelista, que foi o apóstolo, conheceu Jesus mais jovem, teria 15, 16 anos, e foi o apóstolo que morreu mais velho, com 94 anos. Na vida de São João Evangelista houve quatro papas, que, por exemplo, também levanta outra questão, com os nossos irmãos evangélicos. São João era apóstolo, foi no tempo de quatro papas, 4 ou 5, porque ele veio a partir já no século II, no ano 102, 103. E São João fala-nos, é o apóstolo do amor. O Evangelho de São João é diferente dos outros 3. São Mateus, São Marcos e São Lucas, que são chamados os evangelhos sinóticos, mas São João é o evangelho mais profundo. E há dias eu vi um senhor doutor, que é professor catedrático, que se afirma agnóstico, e diz que qualquer cientista tem que olhar para o prólogo do Evangelho de São João. E o Evangelho de São João, o prólogo, o início do Evangelho de São João, no princípio era Deus, em Deus, Jesus estava em Deus, que é um poema muito bonito e que define todo o Evangelho de São João Evangelista. É tão profundo que, por exemplo, nós hoje temos muitos pensadores, gente que se diz ciência, que tenta negar a existência de Deus. E, portanto, esses não olham para o prólogo do Evangelho de São João. Mas quem quer se questionar, quer saber as origens, de onde vimos, não há ciência que possa ultrapassar o prólogo do Evangelho de São João. No princípio era Deus. E Jesus estava em Deus. É um poema muito bonito. E todo o Evangelho e todas as Escrituras, porque São João, evangelista, escreveu o Evangelho segundo São João, o Apocalipse e as Epístolas. E nós hoje lemos este texto da primeira Epístola de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Tudo vem de Deus. E esta verdade nós não podemos fugir. E quem quer ser sério, e eu faço palavras aquele professor catedrático, todos os pensadores sérios têm que ir ali ao princípio. O amor vem de Deus. Eu às vezes falo sobre os nossos matrimónios, sobretudo aqui no Canadá. Eu não compreendo. Eu não posso esconder que não compreendo as cerimónias de casamento hoje, e sobretudo aqui no Canadá. Não compreendo. Não estou a dizer que estão mal, ou que eu não compreendo. Porque não entendo, que não percebo qual é o objetivo, qual é que é a meta, porque, por exemplo, nós na nossa cultura, o casamento é o início de um grande projeto, de uma nova família,
E por isso alegrava toda a gente se empenhava. Hoje nós vemos casamentos que toda a gente excluída, o que interessa é o amor dos noivos. E o pai, aquela entrada solene na igreja com a sua filha, que era um sonho ao longo da vida, desde criança. Não. A avó, a tia, a famílias que vinha de lá de longe e que se alegravam na continuidade da família, que só se via uma vez na vida. Não. Eu não a compreendo. Não sei quais são as raízes, não sei qual é o fundamento, nem sei quais são os objetivos. Não sei, não percebo, mas não afirmo que eu que estou bem ou que estou mal. Aquilo que nós não podemos é fazer de conta que não percebemos, que não entendemos. Eu francamente, quanto mais vejo casamentos, por exemplo, os casamentos, nós na igreja cada vez temos menos, mas eu também francamente não tenho muita pena. Porque não os entendo, eu como padre não os percebo. Eu não sei quais são os objetivos, quais são as razões, quais são os propósitos. Não percebo absolutamente nada. E uma das coisas é esta: o amor, que é o que hoje se diz que se celebra com tanto amor. Há bocado à tarde, vós sabeis que há aí uns movimentos na sociedade chamados feministas. E uma menina de 17 anos a ensinar as outras como se ganha uma casa. E como é que se tem a lata de se falar em amor quando uma menina de 16, 17 anos que diz para uma outra menina que ganhar uma casa é casar com um homem e estar uns tempos casados, porque elas sabem as leis. E nós vemos isto tudo e não vemos ninguém a pensar de onde é que vem o amor, qual é a raiz do amor. E a gente vê, estão aí, se quiseres ver, estão abertos esses vídeos entre os jovens, 15 a 6 anos, a aconselhar às meninas como se ganha uma casa. Aquilo que nós sabemos, aquilo que os pais portugueses dizem, pois hoje há vídeos na internet a falar disto, abertamente. E depois nós somos desactualizados, somos pessoas que não sabemos nada da vida, porque não sabemos, não celebramos o amor. E é por isso que eu, francamente, em relação às cerimónias, eu sei que há muita gente, muitos jovens a sofrerem, sei que há gente muito boa, angustiada, porque às vezes não se encontra a pessoa certa, nem com os mesmos valores, nem com os mesmos princípios, e eu rezo e solidarizo com aqueles que têm bons propósitos. Mas hoje a internet está cheia de disparates e que não são condenados. E nós cristãos temos que continuar a falar do amor, mas sobretudo o amor de onde ele vem. Porque há amor que vem de Deus e implica respeito, implica sacrifício, implica esforço, implica caminhada, implica darem as mãos apesar das dificuldades e caminharem pela vida fora, e que não é fácil ultrapassar as dificuldades. Eu isso entendo. E honra seja feita às nossas famílias. Mas hoje a nossa sociedade, eu não entendo, eu não percebo, eu não consigo entender, não sei onde iremos parar. Olhai, há na internet vídeos de meninas a ensinar outras meninas como é que se ganha uma casa. E isto é um dos aspectos. Mas o que importa é que nós temos que ser fiéis e temos que olhar para aquilo que, por exemplo, no Evangelho de hoje, o primeiro valor, a caridade. Na multiplicação milagrosa dos pães, o primeiro gesto é de caridade.
Jesus diz aos apóstolos que não pode mandar para casa aquela gente com fome. E aqui está a caridade. Nós termos pão sobre a mesa e não nos importarmos do que está ao nosso lado. O Ocidente, nós que vivemos sempre no Ocidente, na cultura ocidental, estamos a ser sufocados pelas nossas próprias ideias. Nós estamos a ser sufocados por aquilo que imaginamos que está bem. E, por exemplo, uma das coisas que nós dizemos é respeitar todas as ideias. Mas começamos a ver que não somos respeitados. Nós temos este propósito, este princípio, respeitar, e eu vejo mesmo famílias, os pais preocupados em respeitar os filhos, em deixá-los livres. É um princípio fantástico, ótimo. Só que as coisas não estão a ser usadas do outro lado da mesma forma, e há gente interessada que não seja. E nós não nos podemos esquecer da caridade. Mas a caridade é como uma espada. Tem 2 gumes. As espadas têm 2 gumes. E nós hoje, no Ocidente, fomos, e a geração mais velha foi usando uma espada com um gume para se cortar a si próprio. Muito respeito para o outro lado, não tocar naquele lado, mas a espada dos sacrifícios, do esforço, dos incómodos tem sido muito forte. Isto irá até quando? Isto será até quando? Será que a geração que tem sido criada longe do gume da faca, porque não vai usar o gume da faca para o outro lado? E a caridade, olhemos para o gesto de Jesus, e os gestos da nossa sociedade que nós temos vivido. Temos tido a graça de viver uma sociedade cristã, com princípios, nos mais pequenos pormenores, na partilha. Ainda há bocadinho, o Sr. Padre Lio estava muito admirado com aquele tapete que ofereceram para a capela do São de Cristo dos Milagres. E eu, com muita humildade, olha, são tudo ofertas, é tudo gestos de amor, é tudo caridade. Eu não tenho mérito nenhum nisto. Mas também começo a estar atento a ver a espada. Começo a ver a espada do outro lado, de gente que interpreta estes gestos com maldade, gente que não tem capacidade de interpretar esta caridade. E temos que estar atentos, porque ser caridosos, amar o próximo, não é baixarmos a cabeça como tontinhos. Ter caridade é olharmos nos olhos. E para terminar, o Dom António Ferreira Gomes, que foi um bispo expulso de Portugal pelo Salazar, esteve 10 anos exilado, não podia entrar em Portugal, dizia aquelas frases assim: de pé diante dos homens e de joelhos diante de Deus. E ele foi sempre um homem que nunca se esbalhou diante dos homens. Mas nós hoje estamos, Deus queira, que esta geração, bem formada, bem educada, como eles dizem, continue de pé diante dos homens, porque eu não os vejo de joelhos diante de Deus. E quando não temos a humildade de nos ajoelhar diante de Deus, é a lei da força, é a lei da imposição, é a lei radical. E esta atitude de Jesus, não querer que fosse ninguém com fome,
deve-nos fazer motivo para pensar. E ficamos só por este aspecto do Evangelho, mas muitos outros estão aqui expressos neste Evangelho. E temos que falar da espada. Falar da espada que tem 2 gumes. Não é só uma espada que tenha só um gume é uma faca, não é uma espada. E as batalhas não se fazem com facas, as batalhas fazem-se com espadas. E em nós, como cristãos, temos que falar disto. E estamos demasiadamente com a faca ao peito, que não sentimos que é uma espada. Não sentimos que hoje as espadas, as facas que nos apontam ao peito da igreja, não são espadas, são facas. E facas manhosas. E nós devemos, com caridade, olhar para isto tudo e pedir ao Senhor que dê pão a todos e dê paz. Mas a vida é para ser vista nesta perspectiva, na perspectiva de Deus, sobretudo sabendo de onde vem o amor, de onde vem a vida, de onde vem aquilo que nos torna felizes. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só o Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e por o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, em Cristo, recordando o batismo de Jesus, o Filho muito amado de Deus Pai, oremos pelos homens e pelas mulheres de toda a terra, dizendo confiadamente: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja e por todos os seus filhos, para que sejam luz que ilumina, ao proclamarem as glórias do Senhor, oramos, irmãos. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, e por todos os anunciadores da Boa Nova, para que a tornem atraente em suas palavras, oramos, irmãos. Pelos que não chegaram ainda à luz da fé, para que, seguindo a estrela de Belém, possam vir a adorar o Salvador, oramos, irmãos. Por aqueles que, sem descanso e sem fadiga, trabalham pela concórdia e pela paz, para que a vejam despontar no horizonte, oramos, irmãos. Por todos nós aqui nos reunimos, para que aprendamos a saborear intimamente o mistério que nos foi dado a conhecer, oramos, irmãos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Deus omnipotente, cujo Filho unigênito se manifestou aos homens na realidade da nossa natureza, concedei-nos que, reconhecendo-o exteriormente semelhante a nós, sejamos por ele interiormente renovados, ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Em Cristo, luz do mundo, revelaste hoje a todos os povos o mistério da salvação e, manifestando na nossa natureza mortal, nos renovaste com o esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, deu-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe leal e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que recebam nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu só gostaria de sublinhar, e para quem está em casa, e sobretudo a viver esta situação de pandemia, durante o ano foram sendo feitos take-outs, portanto um grupo que se juntou à volta de Dona Olígia, e portanto não era bem uma comissão, mas muita gente que trabalhou, e eu não posso pronunciar o nome de toda a gente, porque toda a gente sabe quem é da comunidade, mas que não havendo festas, e também a colaboração que toda a comunidade deu para a festa da Nossa Senhora de Fátima, apesar de não haver de festa, mas esse grupo entregou à Igreja 62.210. Portanto, muito obrigado a todos aqueles que trabalharam, a todos aqueles que colaboraram e todos aqueles que participaram. A todos muito, muito obrigado. Portanto, é um número bastante grande. Eu não escrevi na folha, conversando com elas, mas hoje e amanhã vamos falando para que se espalhe. Portanto, 62.210. Muito obrigado a todos aqueles que trabalharam, a todos aqueles que se empenharam e a todos aqueles que colaboraram. É destes gestos que nós vivemos. Nem toda a gente entende. Sobretudo quem vai perdendo a fé, quem perdeu o sentido de muitas coisas, não compreendo. Eu agradeço, o meu papel de estar aqui é agradecer a amizade, o amor, à Igreja de Jesus Cristo, e que o futuro nos ensine. Até agora temos tido gente muito empenhada, gente que o louvor que leva é colocar-se nas mãos de Deus, com humildade e com amor, com generosidade. Portanto, a todos muito obrigado, porque é muito significativo, e nós, a Igreja a Comunidade Portuguesa de Kingston, tem motivos para dar graças a Deus, por causa da generosidade, do trabalho, do sacrifício. Nem todas as igrejas estão no mesmo sentido. Portanto, muito obrigado a todos. Desejo a todos boa noite e deem paz, e que o Senhor os acompanhe. Graças a Deus.
nossos